Eu quero um socorro, né? Que alguém possa me ajudar, né? Na terça-feira, a dona Lindalva fez esse pedido de socorro aqui no Bom Dia. O marido dela precisava de um leito numa UTI com hemodiálise. A família não conseguiu e o seu José Maria morreu ontem. É mais um paciente que não resiste às péssimas condições da saúde pública no país. E você vai ver também a angústia de quem precisa marcar consulta ou cirurgia pelo SUS. Demora tanto que muita gente desiste no meio do caminho. Como que uma criança doente ou a gente mesmo, a gente passa mal, vai aguentar até janeiro? Não tem condições. E não tá fácil nem para quem tem plano de saúde. O novo cálculo para reajustar as mensalidades não convenceu os órgãos de defesa do consumidor. As apreensões de cocaína nos aeroportos já superam o volume do ano passado inteiro. Mais de 500 estrangeiros foram expulsos por envolvimento com drogas. Um estudo revela a desigualdade no acesso à internet. Para 120 milhões de brasileiros, o preço é proibitivo. As micro e pequenas empresas puxam a fila na geração de empregos e abrem 500 mil de vagas no ano. Os deputados da Argentina aprovam o orçamento do ano que vem numa sessão que virou a noite com protestos e brigas dentro e fora do plenário. A polícia americana analisa imagens de câmeras de vigilância para tentar descobrir quem enviou pacotes com bombas aos principais nomes do Partido Democrata. O Palmeiras não resiste à pressão do Boca Juniors na Bombonera e se complica na Libertadores. Esses são os nossos destaques. E hoje é quinta-feira, dia 25 de outubro. Bom Dia Brasil está começando agora. A gente mostrou essa semana o desespero de quem precisa ser internado num hospital público. Casos em que não se consegue um leito, Chico, mesmo pedindo ajuda à justiça. Olha, infelizmente foi o que aconteceu com o senhor José Maria lá em Brasília. Ele precisava de uma vaga numa UTI com hemodiálise. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. São casos que se repetem, casos de mortes anunciadas pelo Brasil afora, Juliana. Bom dia. Oi, Chico. Bom dia, Ana Luísa, bom dia a todos. Sim, Chico, mesmo quem consegue uma liminar, mesmo quem consegue uma ordem judicial, não tem garantia de atendimento. A fila é grande. E no caso que o Bom Dia Brasil estava acompanhando, a família pediu ajuda à Defensoria Pública, que deu prazo de um dia para que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal providenciasse um leito. A morte chegou antes do atendimento. Seu José Maria, de 53 anos, tirou esta foto no dia 1º de outubro, no casamento da filha, Lilian. No dia 19, ele passou mal e foi internado. Aguardava um leito na UTI que tivesse hemodiálise, que só existe em 2 hospitais do Distrito Federal. Segundo o que os médicos informaram para a família, não tinha vaga. Seu José, doente renal crônico, ficou na enfermaria para atendimento dos pacientes graves. Na terça-feira, a gente mostrou aqui no Bom Dia Brasil o pedido de socorro da família. Eu quero um socorro, né? Que alguém possa me ajudar, né? A família nem sabia quantas pessoas estavam na fila. Não te dão nenhuma esperança, é muito difícil. A família recorreu à Defensoria Pública da União, que deu 24 horas para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal cumprir a decisão. Ninguém sequer ligou para os parentes. Seu José Maria não conseguiu o tratamento adequado a que teria direito e morreu esperando por um leito. Foi sepultado ontem. Essa espera, eu agora estou viúva, né? Então, a falta de UTI, meu marido se foi. Foi uma negligência muito grande. Ele necessitar de um leito, de UTI com hemodiálise, e ele não ter conseguido. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que solicitou o leito de UTI com suporte para hemodiálise e explicou que o estado de saúde do paciente era gravíssimo para ser transferido de hospital, por isso não deu para fazer o transporte. E reconheceu que seu José Maria morreu antes da chegada da decisão judicial para a internação
na UTI, mesmo todas essas explicações, né, Ana Luísa e Chico, muito duro para a família lidar com essa situação. Eles lutaram, eles foram na Defensoria Pública, tentaram internar o pai de todo jeito, né? E agora ouvir isso, que não deu para fazer transporte, eles tinham a decisão judicial na mão, né? A impressão, Juliana, é que é uma condenação à morte. A pessoa, num estado grave, dependendo do serviço público, pede ajuda, pede socorro e parece que nada acontece, que ninguém se mobiliza. Condenado à desesperador, morte. Chico. E condenado à morte porque é pobre, porque depende do Sistema Único de Saúde. É pobre, porque se ele tivesse recurso, ele teria ido a um hospital particular e um não atendimento teria morrido. simples, Chico. Hemodiálise não é um atendimento complicado. É uma tristeza muito grande. E é uma impotência muito grande, né? Porque não é que houve uma situação de emergência, não. Eles foram à Defensoria Pública, conseguiram uma autorização judicial. É uma situação muito difícil. E você vê a luz da esperança se apagando, né? Aos poucos, impotente, sem poder fazer as coisas. É um Tristeza. desespero muito grande. E olha, enquanto as filas de espera por um atendimento podem levar meses, até anos, um levantamento feito na rede pública de saúde em Campo Grande revela uma situação contraditória e preocupante. 40% dos pacientes agendados para consultas não aparecem no dia marcado. A indignação é geral. Pediatra só em janeiro. E aí? Os filhos da gente ficam à mercê da sorte. Como que a gente faz? Para conseguir consultar com um especialista pelo SUS em Campo Grande, primeiro o paciente tem de passar pelo clínico geral, que faz o encaminhamento para as especialidades. O problema é que só tem horário com um clínico em janeiro. Como que uma criança doente ou a gente mesmo, a gente passa mal, vai aguentar até janeiro? Não tem condições. E para piorar, o paciente não sai com data da consulta marcada com o especialista, apenas com uma ideia de quanto tempo terá de esperar. Tem que marcar no computador e esperar a vaga. A Jussara desistiu de esperar o cardiologista pelo SUS, pagou uma consulta no hospital particular. Vou fazer o pagamento para ter atendimento diferenciado para que a gente não fique na fila o tempo todo, todos os dias, correndo atrás, passando o dia inteiro ainda sem médico nos postos de saúde. Hoje, para conseguir uma consulta com um neurologista pelo SUS, demora quase 2 anos. Com um ortopedista, a previsão é de mais de 6 meses de espera. A demora é tanta que 40% dos pacientes agendados não aparecem na data marcada. Ele pode ter adotado outras iniciativas para esse atendimento na rede particular ou até vindo a óbito, etc. E várias situações que acabam por favorecer a ausência do comparecimento do paciente no dia da consulta. Em Campo Grande, a Controladoria Geral da União orientou o município a criar um sistema de confirmação de presença na consulta, para tentar fazer a fila andar. Só que o problema da espera também se estende a cirurgias eletivas. O seu João teve um AVC e depois trombose. Precisaria de uma cirurgia, mas a resposta que recebeu do hospital... Volta daqui a 30 dias. Esse que é o problema, que nessa volta de 30 dias com problema de trombose, ele falou para mim encaminhar, mas eu não consigo andar daqui na esquina ali. Sem conseguir atendimento pelo SUS, muita gente vai para a Justiça. Na Defensoria Pública, em Campo Grande, foram mais de 2.300 ações para conseguir consulta e 3.600 para cirurgia. Essa é a Central de Regulação de Leitos Hospitalares. É para cá que vem o pedido para autorizar uma cirurgia eletiva. Mas nem sempre a autorização significa que o paciente vai conseguir fazer essa cirurgia, porque faltam leitos nos hospitais. A Controladoria Geral da União encontrou pacientes esperando anos por uma cirurgia. E o problema, que no início era simples por causa dessa espera, acaba se agravando. A falta de médicos e de vagas nos hospitais também atrapalha o agendamento dessas cirurgias. O Alex sofreu um acidente de moto há 2 anos. Fez uma cirurgia de emergência e colocou uma haste para emendar o osso. Só que desde agosto do ano passado, ele espera por uma autorização para fazer outra cirurgia e retirar os pinos. O SUS só tinha que tirar o pino aqui, né? Para encostar o osso. Aí o SUS não deu classificação de risco há 1 ano atrás. Aí piorou. Aí piorou. Aí tem que tirar tudo e fazer de novo, quebrar a perna de novo e colar de novo. Acaba sendo um problema para o paciente e para o próprio serviço de saúde, porque o atendimento a esse paciente acaba ficando mais caro, porque a situação dele de saúde se complica. O secretário municipal de saúde de Campo Grande explicou que a demora para conseguir um horário com especialistas é por causa da falta de médicos em algumas especialidades, como neurologia, vascular, psiquiatria e ortopedia.
Bom, quem tenta sair desse esquema da saúde pública para ter atendimento rápido reclama agora dos aumentos nas mensalidades dos planos de saúde, aumentos que chegam a ultrapassar o dobro da inflação. Não dá para entender por quê, né? A Agência Nacional de Saúde agora quer mudar a fórmula de calcular os reajustes. Juliana, só que os órgãos de defesa do consumidor estão cautelosos. Ô Chico, tem um alerta aí, viu? As associações, entidades de defesa do consumidor dizem que faltam informações que permitam aos clientes avaliar se a mudança é vantajosa ou não. Quem tem plano de saúde individual ou familiar reclama que esse é um serviço caro demais. Este ano, o reajuste nas mensalidades foi de 10%. Uma decisão da Justiça chegou a limitar o aumento a 5,72%, que foi o índice da inflação do setor de saúde. Mas a Agência de Saúde Suplementar recorreu e a liminar foi derrubada. Os 8 milhões de clientes desse tipo de plano estão pagando uma mensalidade até 10% maior. O Marcelo não deu conta de pagar, cancelou o plano e diz que não entende como são calculados os reajustes, que quase sempre ficam bem acima da inflação. Eles fazem de um jeito para ficar bem confuso para o cliente, uma coisa nebulosa, para o cliente justamente não ir atrás, porque ele sabe que ele não vai entender de primeira, não é uma explicação fácil. Esta semana, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, divulgou uma proposta para mudar a fórmula de reajuste dos planos individuais. Desde 2001, o percentual de aumento desses planos era definido pela média dos reajustes dos planos coletivos, de empresas ou associações e que não são limitados pela agência. Agora, no caso dos planos individuais, a ideia é dividir o cálculo. 80% do índice com base na variação das despesas assistenciais, ou seja, aumentos ou quedas nos custos das operadoras de saúde no ano anterior. Os outros 20% do índice viriam do IPCA, a inflação oficial. A ANS diz que está estudando essa proposta há alguns anos e que a ideia é estimular o aumento da eficiência na gestão dos planos, permitindo que o consumidor tenha algum ganho, eventualmente um reajuste menor, quando as operadoras conseguirem, por exemplo, reduzir custos. Mas os órgãos de defesa do consumidor dizem que a proposta ainda não está clara e que não estão convencidos de que será mesmo melhor para o cliente. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a agência falha muito ao não divulgar de forma simples e objetiva como esses reajustes são calculados. Sobre a proposta, diz que a ANS ainda precisa deixar mais claro qual seria o efeito para os usuários. É uma verdadeira caixa preta. A ANS poderia apresentar um cenário simulado de quanto que isso representaria na prática nos reajustes dos planos de saúde dos consumidores, de forma que as pessoas pudessem entender o impacto nos seus pagamentos e poder fazer uma participação e opinar de forma mais eficiente nessa consulta pública. Se a novidade for aprovada pela ANS, o reajuste, que vai entrar em vigor em maio do ano que vem, já será calculado com base na nova fórmula. Adriano já teve que trocar o plano que fez para a família. Depois do reajuste, a mensalidade chegou a R$ 2.400. Ele já está ansioso para o ano que vem. Essa é uma grande preocupação, por isso que a gente resolveu procurar outros planos, porque quando for ano que vem a gente não vai saber aí qual vai ser o reajuste novamente, né? A proposta da ANS vai passar ainda por consulta pública e pode receber sugestões em novembro. A Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, informou que vai analisar as propostas publicadas pela ANS para apresentar uma avaliação na próxima audiência pública. A entidade alerta ainda que o assunto é de extrema importância para a sociedade e para as empresas e acredita ser necessário ter um profundo acompanhamento técnico para que se alcance o objetivo de encontrar o melhor equilíbrio para todos. Ana Luísa e Chico. Tá certo, Juliana. E tem mais um assunto para a gente conversar com você aí em Brasília, que é esse aqui, olha. Mais de 500 estrangeiros foram expulsos do Brasil esse ano depois de serem flagrados desembarcando com drogas nos aeroportos brasileiros. Aí no aeroporto de Brasília, Juliana, teve um caso essa semana, né? Pois é, foi um nigeriano que engoliu cápsulas de cocaína. Ele era foragido da polícia. Um balanço parcial da Polícia Federal mostra que foram mais de 200 prisões este ano de pessoas que tentavam passar com drogas como passageiros comuns nos aeroportos.
barrado no raio-x porque engoliu a bagagem. 50 cápsulas com cocaína. Era o que o nigeriano levava dentro do corpo. Ele, o outro nigeriano e um peruano foram presos. A droga expelida no hospital. A viagem, que acabou no aeroporto de Brasília, tinha como próxima etapa São Paulo. Na mesma semana, também no aeroporto de Brasília, a polícia tinha apreendido êxtase. Até setembro, já foram apreendidos 12 mil comprimidos em Brasília e 31 quilos de cocaína descobertos no desembarque da capital do país. Um dos nigerianos presos anteontem será expulso do Brasil porque era um foragido da polícia, já tinha sido condenado por tráfico de drogas, que é o principal motivo de expulsão de estrangeiros. Esse ano já foram 532 obrigados a deixar o país. Equipamentos de tecnologia avançada e cachorros são usados nos aeroportos do país, mas o meio como é feito o transporte da droga segue padrões. A quantidade de algumas drogas é que vem aumentando. No Recife, até o mês passado, foram quase 28 quilos de cocaína, mas o haxixe é que foi o maior destaque. Mais de 84 quilos, quase 4 vezes mais que em todo o ano passado. 12 pessoas presas. Mas os aeroportos de São Paulo são os campeões em presos e apreensões. A alça, o fundo da bolsa, foram algumas das tentativas para driblar a polícia. O pinguim de enfeite com a barriga cheia de cocaína também não seguiu viagem. Até setembro, a polícia já barrou a entrada de 1,5 toneladas de cocaína com mulas e traficantes. Já é mais que o apreendido em 2017. A maioria dos que levavam a droga eram mulheres. No Rio, a polícia apreendeu 100 quilos de heroína. No aeroporto de Belo Horizonte, teve de tudo. Cocaína, maconha, skunk, êxtase. Só MDMA não teve. No ano passado, o aeroporto de Confins tinha sido rota dos traficantes dessa droga. No balanço parcial da Polícia Federal até o momento, foram 210 presos, 104 estrangeiros e 103 brasileiros que tentavam passar com as drogas como passageiros comuns, mas tiveram incluída no roteiro a prisão. De acordo com o Ministério da Justiça, a expulsão de estrangeiros condenados por tráfico internacional de drogas ou outros crimes só ocorre se não tiver filho brasileiro sob a dependência dele ou companheiro morando no Brasil. São as regras daqui, Ana Luísa e Chico. Juliane, vamos agora aos Estados Unidos, porque a polícia de Nova York investiga neste momento um novo pacote bomba enviado pelo correio. A polícia está no famoso bairro de Tribeca e o Felipe Coalho tem informações para nós ao vivo, direto de Nova York. Felipe, bom dia. Oi, Chico, bom dia a você, Ana Luísa. É isso mesmo, a polícia está investigando agora cedo. Esse pacote suspeito foi enviado ao ator Robert De Niro e entregue a um dos restaurantes que ele tem no sul da ilha de Manhattan, no bairro de Tribeca. Segundo fontes aí da imprensa americana, esse pacote seria similar aos outros pacotes com uma suspeita de bomba aí que foram entregues à casa do ex-presidente Barack Obama e à casa do ex-presidente Bill Clinton e da mulher dele, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, e também aqui a rede CNN, onde eu estou agora, aqui na região de Midtown, no meio aqui da ilha de Manhattan. Ontem à noite, no comício, o presidente Donald Trump culpou a imprensa pelo clima de hostilidade no país, mas também adotou aí um tom mais calmo e pediu um clima conciliador no país. A gente vai ver mais detalhes agora na reportagem do correspondente Tiago Weltz. Donald Trump disse que manter a América segura é prioridade para ele. Qualquer ato de violência política é um ataque à democracia, disse Trump. E afirmou ainda que a melhor forma de resolver as desavenças é nas urnas. As eleições legislativas e para governador acontecem daqui a menos de 2 semanas. Em comum nos destinatários das bombas é que todos já foram alvos de ataques pessoais do presidente. A deputada Maxine Waters foi chamada de burra, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton de corrupta. Trump disse que o ex-presidente Barack Obama foi o responsável pela fundação do grupo terrorista Estado Islâmico e a rede de TV CNN Trump chamou de desonesta e inimiga do povo.
Uma acusação que tem repetido se referindo à imprensa, a jornalistas como um todo. O presidente da CNN emitiu uma nota em que diz que existe uma total e completa falta de compreensão da Casa Branca sobre a seriedade dos ataques contínuos à mídia. A primeira bomba chegou à casa de George Soros na segunda. O bilionário é um grande doador de campanhas do Partido Democrata. Entre terça e quarta, outros 6 pacotes foram encontrados. O serviço secreto interceptou um, endereçado a Hillary Clinton, e outro no escritório de Barack Obama. Maxine Waters foi destinatária de 2 pacotes suspeitos, um em Maryland e outro na Califórnia. Eric Holder, que foi o chefe do Departamento de Justiça no governo Obama, também tinha um pacote bomba com o nome dele. Um dos pacotes foi entregue nesse prédio, onde funciona a sede da rede de TV CNN, aqui em Nova York. E os apresentadores de um dos telejornais descobriram ao vivo que também eram um alvo. Os jornalistas tiveram que interromper a programação e sair da emissora. As câmeras de segurança estão sendo analisadas para descobrir quem fez a entrega. O FBI e a polícia de Nova York estão estudando os explosivos, procurando pistas de quem possa estar por trás dos atentados, descritos pelo prefeito de Nova York como terrorismo. Bombas enviadas por correspondência com uma aparente motivação política não são inéditas nos Estados Unidos. Em 2001, uma semana após os ataques de 11 de setembro, envelopes contendo antrás, uma bactéria letal usada como arma biológica, foram enviados a senadores democratas e a uma série de empresas jornalísticas, como a ABC, a CBS e o jornal The New York Post. 5 pessoas morreram e o FBI nunca encontrou o culpado. Já Ted Kaczynski se tornou um dos criminosos mais notórios americanos depois de enviar pelo menos 16 bombas pelo correio, matando 3 pessoas e ferindo 16. Ele ficou conhecido como Unabomber e foi caçado por 18 anos até ser preso em 1996 e condenado à prisão perpétua. Agora, os Estados Unidos embarcam em outra caçada. E depois de uma sessão que durou mais de 15 horas, com muita confusão dentro e fora do parlamento, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou agora de manhã o orçamento do governo para o ano que vem. A discussão no plenário foi acalorada e virou a madrugada. Alguns deputados quase se agrediram fisicamente. Hoje de manhã, os governistas conseguiram aprovar o orçamento, que prevê uma série de medidas de austeridade. Agora, o projeto vai para o Senado, onde o governo tem mais apoio. O orçamento enxuto é uma exigência do Fundo Monetário Internacional para a liberação de um empréstimo de 56 bilhões de dólares. Do lado de fora do Congresso, manifestantes contrários aos cortes de gastos entraram em confronto com a polícia. Os enfrentamentos se espalharam por outros pontos de Buenos Aires. 26 pessoas foram presas. Voltando ao noticiário nacional, agentes da Força Nacional vão reforçar a segurança na fiscalização ambiental do Pará. Essa decisão foi tomada depois que a Polícia Militar deixou de dar apoio às equipes do Instituto Chico Mendes. Vamos falar com Fabiano Vilela, em Belém, porque só não está decidido, né, Fabiano, é quantos agentes vão para aí, nem quando vão, né? Bom dia para você. É isso, Chico. Bom dia a todos. Exatamente, os Ministérios do Meio Ambiente e da Segurança Pública ainda vão definir. A decisão autorizando o envio da Força Nacional foi publicada hoje no Diário Oficial e vale por 6 meses. Ontem, o Instituto Chico Mendes decidiu suspender as operações contra o desmatamento no sudoeste do Pará, depois que a Polícia Militar informou que deixaria de dar apoio às equipes de fiscalização. A PM disse que a decisão foi para prevenir possíveis novos distúrbios onde estavam sendo realizadas as operações do ICMBio e também considerou o risco à integridade física dos policiais e também dos fiscais. Na última sexta-feira, manifestantes bloquearam pontes e atiraram para o alto para intimidar os agentes ambientais durante uma operação contra a retirada de madeira ilegal na Floresta Nacional de Itaituba II. A região sudoeste do Pará é uma das mais desmatadas na Amazônia nos últimos anos. O Ministério do Meio Ambiente disse que vai intensificar a fiscalização naquela área. Chico, Ana Luísa. Obrigada, Fabiano. E a gente vai falar agora com o Tiago Scheuer sobre a previsão do tempo para todo o país. Oi, Tiago, bom dia.
deu uma esfriada, né, em vários lugares do Brasil, inclusive aqui no Rio, tá amanhã fresquinha aqui. É normal isso para essa época? Normal sim, viu, Ana? Bom dia para você, para o Chico também. Bom dia, Brasil. Tem boa parte aí do Brasil, né? No frio hoje e mais uma vez, então, o Centro-Sul vai ficar assim. Desde ontem as temperaturas estão um pouquinho mais baixas que a média para o mês em vários lugares. Isso é a cara da primavera, viu? A primavera é estação de transição aí entre o inverno e o verão. Olha isso aqui, ó. A gente fez aí um comparativo em Curitiba, Floripa, São Paulo e Rio, mostrando para você como caíram as temperaturas entre segunda e hoje, ladeira abaixo. Olha as quedas aqui que mais nos chamaram a atenção. Curitiba, 7 graus de diferença, hoje deve fazer só 19 de máxima. Rio de Janeiro, com 8,4 graus. Claro que o que está deixando tudo mais frio é a chuva, né, que está dominando aí várias regiões. Como você vê aqui, ó, para hoje, Minas Gerais com bastante chuva, Espírito Santo também, onde está em mais roxo aqui, é onde deve chover e acumular mais, viu? Goiás também, Mato Grosso invade Rondônia, Amazonas, Acre, inclusive norte de Mato Grosso do Sul. Veja que tem duas baixas pressões aqui. Baixa pressão é aquele sistema famoso por causar as áreas de instabilidade. Ele joga o ar de cima para, ou melhor, de baixo para cima e acaba formando as nuvens de chuva, né? Você já vê aqui no próximo mapa como tá bem escuro, né? Em azul aqui, ó, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e entre aqui, ó, o leste do Paraná, de São Paulo, passando aqui por Minas e sul do Espírito Santo, incluindo todo o Rio de Janeiro. Aí sim, o sol tirou folga, nem deve aparecer hoje. Claro que também tem tempo firme no nosso mapa hoje, entre Roraima, em toda a área em amarelo aqui, ó. Pará também praticamente inteiro, vindo pela Bahia e invadindo ali o litoral norte do Rio Grande do Norte, Ana e Chico. Ô, Thiago, e esse lugar aí amarelo, né, de tempo firme, a temperatura sobe aí também? Sobe sim, viu, Chico? Aí, claro, como tem mais sol, né, aí as temperaturas vão ficar mais altas no centro-norte do país. O sol deve brilhar o dia inteirinho e eu já te mostro aqui as máximas previstas para hoje nessas regiões. 33 em São Luís, em Teresina, 39 graus, Salvador com 31, aí sim tempo mais firme. Lá em Porto Alegre, 27 e 25 graus previstos para Belo Horizonte. Vamos falar de amanhã, porque amanhã tem mais chuva espalhada pelo Brasil. É bom você ficar ligado, porque essa chuva aperta, acumula ainda mais no norte, aí sim, de Minas Gerais, litoral sul da Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul. E atenção, para você que mora em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a chuva volta forte por aí, porque as baixas pressões aí sim estão cercando a região e devem deixar tudo mais chuvoso. Ana e Chico, é com vocês. Ok, obrigado, Thiago. Cris Dias está chegando aqui. Bom dia. Para falar de Bom Libertadores. Bom dia, todo mundo. Palmeiras ontem foi lá para a panela de pressão. Bomboneira é uma panela de pressão, né? Difícil, né? Boca Um Juniors, verdadeiro forte. caldeirão, né? Aí não deu para o Palmeiras. O time argentino saiu com vantagem do primeiro jogo entre as duas equipes. Pelo ambiente da Bomboneira, a expectativa era de um grande jogo. Mas Boca Juniors e Palmeiras não corresponderam. Os dois times fizeram um jogo tenso, com entradas fortes, bem ao estilo do clássico entre brasileiros e argentinos. O número de cartões amarelos distribuídos pelo árbitro foi maior que as chances de gols criadas no primeiro tempo. Trombada feia ali. O Boca atacou mais no segundo tempo. Felipão mexeu no time, tentou o Daverson no ataque, no lugar de Borja. Não deu certo. O jogo estava caminhando para um 0-0 que era até bom para o Palmeiras. Mas aí veio um jogador do Boca, do banco de reservas, e transformou a Bomboneira numa grande festa. Benedetto veio para o campo e aos 38 minutos, depois dessa cobrança de escanteio, fez 1-0 Boca. Gol! 4 minutos depois, um drible desconcertante no zagueiro Luan na entrada da área e um golaço. De novo Benedetto! Uma vitória gigante do time argentino. Mas o autor dos gols disse que o Boca não está classificado para a final da Libertadores. Não, para nada, hay que jugar todavía 90 minutos. E os palmeirenses saíram de campo abatidos. Agora terão que encontrar forças, fazer pelo menos 2 gols para levar a decisão para os pênaltis, semana que vem em São Paulo. Se nós tomamos 2 gols,
Assim como nós hoje não criamos ou não fizemos aquilo que normalmente a gente faz um pouco mais, vamos tentar fazer no segundo jogo. Missão difícil, mas não é Mas impossível. não é impossível, não. Isso aí, Chico. É falar, eu acredito. É Eu isso já aí, vivi isso. viu, palmeirense? Segundo o Chico, tem que ficar Eu entoando o eu acredito. acredito, um mantra, viu? Bom, a próxima partida entre Boca e Palmeiras acontece na semana que vem. E daqui a pouquinho, então, eu volto para falar da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. Até já, então, Até já. Cris. E a seguir, um estudo mostra que muitos brasileiros não têm como pagar pela internet e acabam excluídos de oportunidades. As micro e pequenas empresas puxam a geração de emprego com 500 mil de vagas abertas este ano. E o trabalho de pesquisadores para explicar o que o médico quer dizer quando avisa que você está com uma virose. Agora, 8 em ponto pelo horário de Brasília. Um estudo internacional revelou que menos de 40% dos brasileiros têm acesso à internet num preço que caiba no bolso, né? Rodrigo Bocardi, conosco, bom dia. A desigualdade no acesso diminui as oportunidades, né? Principalmente de quem é mais pobre. Exatamente. Um bom dia a todos. Falta de acesso à internet acaba excluindo a população de outros serviços, como saúde, educação, principalmente. Informação, aliás, até mesmo para declarar imposto de renda. Vamos ver na reportagem da Janaína Lepre. Essa é a Camila usando a internet para fazer os trabalhos da faculdade. Normal, né? Nem tanto. Ela não pode pagar o acesso à rede em casa e, por isso, precisa vir até esse espaço de trabalho coletivo usar o Wi-Fi. Quando não tinha essa opção, precisou até trancar o curso de gestão em finanças. Então, atrapalhou muito, o pessoal não entendia o porquê eu não comparecia com os trabalhos, eu não fazia minha parte, então acabava até dando a entender que eu era descomprometida, mas na verdade é que eu não tinha acesso. Já era para eu estar formada e agora eu voltei do início. Esse tipo de situação é bem mais comum do que se imagina. Em tempos de internet na palma da mão, menos de 40% dos brasileiros têm acesso à rede a um preço acessível. Para 126 milhões de pessoas, principalmente nas periferias das grandes cidades, o custo hoje é proibitivo. Os dados são da Aliança para uma Internet Acessível, uma iniciativa criada para facilitar o acesso em todo o mundo. Eles estabeleceram um parâmetro. O ideal é que a pessoa gaste no máximo 2% da renda para ter acesso à internet. No Brasil, os mais ricos gastam menos de 1% com isso. Para os mais pobres, essa conexão consome quase 10% da renda. E o Brasil vem perdendo posições num ranking de 61 países de renda média ou baixa. Estava em segundo lugar em 2016. Caiu para o 6º no ano passado e agora é o 13º. Foi pela internet que nós conversamos com a porta-voz da instituição, uma portuguesa que vive nos Estados Unidos. Sônia Jorge diz que a conexão cara deixa o país ainda mais desigual. Porque essas populações já não só estão marginalizadas, mas à medida que a revolução digital continua a desenvolver-se e tantos serviços a serem passados para as plataformas digitais, essas populações vão ser ainda mais marginalizadas e excluídas das oportunidades que a internet e o acesso aos serviços nas plataformas digitais podem trazer. O Diogo sentiu na pele o quanto a dificuldade de ter internet deixa a vida de quem mora na periferia ainda mais dura. Foi uma luta para concluir uma faculdade online. Quando eu consegui a bolsa, aí eu fui atrás de um computador que um amigo me deu. E aí quando eu consegui o computador, eu falei, agora, onde que eu estudo? Ele estudou porque o bispo o deixava passar as madrugadas usando o Wi-Fi da igreja. E foi só no ano passado que ele conseguiu colocar internet em casa, para montar um negócio com um amigo e continuar estudando. Duas faculdades que eu faço, uma de marketing, uma de administração de empresas, é pela internet. Uma dessas é uma faculdade online americana. Então, imagine, se eu não tivesse acesso à internet, eu não conseguiria nem ter acesso a essa universidade. Gera uma desigualdade, na verdade. A pessoa não ter acesso a uma ferramenta que hoje já deveria ser de livre acesso para todos, né? A instituição que fez a pesquisa foi fundada pelo físico inglês Tim Berners-Lee. É o cara que inventou a rede de alcance mundial, em inglês World Wide Web, que a gente conhece na intimidade como WWW.
Chico e Ana Luísa, tá aí, por isso a busca louca por Wi-Fi grátis, né? Pois é verdade, em todos os lugares, né? A primeira coisa que as pessoas fazem é perguntar a senha. Pois é, e mais do que isso, é preciso que alguém invente de novo, né, a tentativa de igualdade. Essa desigualdade exclui, marginaliza e deixa o país pior. E as micro e pequenas empresas estão impulsionando a geração de empregos no Brasil. Do início do ano até o mês de setembro, elas criaram 5 vezes mais postos de trabalho do que as médias e grandes empresas, segundo um levantamento do Sebrae. Não se impressione com o tamanho do salão. Parece pequeno, mas tem muito potencial. O espaço de beleza aumentou o número de cabeleireiros de 3 para 5. E agora foram contratados mais 9 funcionários para a nova unidade, inaugurada há 5 meses. A gente ainda continua precisando de gente. De vez em quando a gente tem algumas demissões, algumas desistências, mas a gente sempre está precisando de gente. A padaria da Zona Norte do Rio também cresceu. E tem muita gente aproveitando a chance de um emprego. Já é padaria, confeitaria, mini mercado, restaurante. E essa obra aqui revela que está tudo em processo de expansão. Mas tem um outro termômetro que também mostra que esta empresa nunca esteve tão bem. A temporada de contratação foi aberta há uns 6 meses. É esse o tempo que o atendente Jonas tem de carteira assinada. Quando você é contratado, dá muita alegria, né? Porque é difícil, você fica procurando e quando você consegue, é um alívio que vem. Nós saímos de 13 funcionários, já demos um salto para 15, 20, 30, hoje estamos com 35, vamos contratar mais 2 e a gente fecha a equipe. As 2 pessoas que a Adna vai contratar vão sair de mais um processo seletivo que já começou. Essa possibilidade que tem feito tanta gente feliz se repete em muitas outras micro e pequenas empresas. De acordo com o levantamento do Sebrae, são elas as responsáveis pela criação de vagas no país. De janeiro a setembro, o setor acumulou um saldo de 575 mil empregos, quase 5 vezes mais do que a quantidade gerada pelas médias e grandes empresas. E as vagas criadas pelos pequenos negócios até setembro já superaram o número de todo o ano passado. O melhor resultado desde 2014. A micro e a pequena empresa é que está segurando o Brasil nas costas em matéria de geração de emprego. E as médias e grandes empresas investiram na substituição de mão de obra, na robotização da produção, enquanto o pequeno é aquele que depende muito mais de trabalho. Faltam só 3 dias para a votação do segundo turno das eleições e tem muita gente ainda com dúvida sobre a eleição, sobre a votação. A Aline Aguiar está num posto móvel do TRE em Belo Horizonte para atendimento a eleitores nessa reta final. Bom dia, Aline. Olá, bom dia. Eleitores de todo o Brasil vão às urnas neste domingo para escolher o presidente. Em 3 estados e também no Distrito Federal, haverá votação para governador. Eu estou no posto móvel aqui do TRE e o tribunal já está distribuindo o formulário de justificativa para quem não vai poder votar. O eleitor que estiver fora da cidade onde vota tem que entregar esse documento numa sessão no domingo. Mesmo quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. Mas vale lembrar que o local de votação é o mesmo nos 2 turnos, mesmo para quem votou fora do domicílio eleitoral pelo voto em trânsito. Só lembrando que as urnas elas vão estar abertas das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Ana e Chico, com vocês. Obrigada, Aline. E daqui a pouco, autoridades americanas ouvem a gravação do assassinato do jornalista no consulado da Arábia Saudita na Turquia. E o brasileiro está dando mau exemplo de desperdício de água e consumindo muito mais do que é recomendado. Agora são 8 horas e 12 minutos, hora de Brasília. O candidato do PT, Fernando Haddad, defendeu ontem uma reforma bancária para provocar a redução dos juros. Ele disse também que, se eleito, vai aumentar o efetivo da Polícia Federal, que passaria a combater o crime organizado.
Fernando Haddad participou no Rio de uma sabatina da rádio CBN e do G1, o portal de notícias da Globo. Um dos temas foi segurança pública. Disse que é contra a redução da maioridade penal e prometeu dobrar o efetivo da Polícia Federal. Porque as polícias locais não conseguem combater facções que são nacionais. Não é culpa da Polícia Militar e da Polícia Civil. O problema é que ela não tem condições de enfrentar facções criminosas nacionais. Então, para isso, nós precisamos de uma Polícia Nacional, que é a Polícia Federal. Na saída, Haddad prometeu fazer uma reforma bancária. Em primeiro lugar, desburocratizar a entrada de novos bancos no mercado. Em segundo lugar, estimular as cooperativas de crédito e as chamadas fintechs, que são empresas que emprestam a juro mais baixo do que a rede bancária. E terceiro lugar, sobretaxar os bancos que cobram juros abusivos. Nesta quarta, Fernando Haddad recebeu o apoio do ex-presidente do PSDB, Alberto Goldman, e do deputado federal do MDB, Jarbas Vasconcelos, antigos críticos do PT. O ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba, divulgou uma carta. Nela, defendeu o governo que fez, disse não compreender o ódio ao PT e pediu apoio a Haddad. À noite, na zona oeste de São Paulo, Fernando Haddad participou de um comício pela democracia. Na chegada, o candidato foi perguntado sobre críticas que recebeu no comício de terça-noite, no Rio, feitas pelo artista de hip-hop Mano Brown. Mano Brown disse que se o partido não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. O Mano Brown foi lá dar apoio para a minha candidatura e falou uma coisa que é pura verdade. A gente tem que reconectar com a periferia, tem que reconectar com a dor das pessoas que estão sofrendo. Durante o discurso, Fernando Haddad procurou lembrar as suas realizações como ministro da Educação e os vínculos dos governos do PT com os movimentos sociais. O povo brasileiro vai falar sim à esperança, ao amor, à generosidade, à diversidade. Vai falar sim aos movimentos sociais. Vai falar sim aos negros e mulheres desse país, aos estudantes que entraram na universidade pela primeira vez numa família e agora tem um diploma na mão, porque tinha talento, mas não tinha oportunidade. E o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, disse que pode rever o projeto que previa unir os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura. Bolsonaro também fez um apelo para que seus eleitores não se envolvam em atos de violência nessa reta final da campanha. Jair Bolsonaro recebeu em casa um grupo de 40 empresários do agronegócio. Eles pediram reforço na defesa do direito de propriedade e a revisão de pontos do Acordo de Paris. O acordo assinado pelo Brasil estabelece metas para a redução de gases do efeito estufa. O presidente da União Democrática Ruralista, Luiz Antônio Naban Garcia, que entrou na reunião defendendo a união dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, saiu do encontro dizendo que poderia repensar a medida. Jair Bolsonaro deu uma entrevista coletiva no fim da tarde e disse que deve rever a fusão dos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Está havendo um ruído nessa área, eu sou uma pessoa que estou pronto para o diálogo. Pode ser que a gente não encampe essa proposta realmente, ok? Eu quero o que seja melhor para o campo e para o meio ambiente. Com a segurança reforçada, Jair Bolsonaro foi gravar na casa do empresário Paulo Marinho as últimas participações no horário eleitoral. Olha, a segurança está sendo mais importante que até que a minha própria saúde. Qualquer deslocamento meu é precedido de uma série de medidas que não é normal num país como o nosso. O candidato defendeu o projeto de lei que pode ser votado no Congresso ainda este ano, que facilita a posse de armas em casa pelos cidadãos, inclusive reduzindo de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra, mas enfatizou que não defende que as pessoas andem armadas. Na verdade, ele mexe no status de armamento, tirando da exigência da comprovação de efetiva necessidade por parte do cidadão que queira comprar essa arma. Os critérios permanecerão, ninguém apoia um status de armamento onde qualquer um possa comprar arma e andar com ela por aí. Inclusive, isso é para a posse de arma de fogo. Não estamos tratando em mudança no tocante ao porte de arma de fogo. Questionado sobre o clima de violência na reta final das eleições, o candidato fez um apelo aos seus eleitores. Não aceite provocações. Começou um problema, saia, mude de lugar, tá? As eleições estão praticamente decididas. Não precisamos entrar na pilha deles. Eles querem criar fatos para tentar nos atingir.
E outra, não é questão apenas de briga política. Quem for possível, né? Se a minha palavra fosse realmente mudasse a situação do Brasil, eu gostaria que não houvesse mais violência no Brasil. E a seguir, a polêmica das placas do Mercosul. A emissão está suspensa no Brasil todo. Investigadores americanos ouvem a gravação que pode confirmar o assassinato do jornalista no consulado saudita da Turquia. Agora são 8h20, quase 21 minutos, hora de Brasil. A diretora da CIA, a Central de Inteligência Americana, ouviu a gravação do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi dentro do consulado da Arábia Saudita em Istambul. Direto de Londres, a Cecília Malan tem as últimas informações sobre o caso de Jamal Khashoggi. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. Representantes do Serviço de Espionagem americano estão na Turquia para apurar o assassinato. E segundo a agência Reuters, a diretora da CIA, Gina Haspel, ouviu a gravação obtida pelas autoridades turcas que comprovaria o assassinato de Jamal Khashoggi. A Turquia prometeu compartilhar informações se uma investigação internacional for aberta. Primeiro, a Arábia Saudita negou qualquer envolvimento no sumiço de Jamal no dia 2 de outubro, mas, diante das evidências da participação de agentes sauditas, já admite que ele foi assassinado. O príncipe herdeiro do trono agora diz que vai levar os culpados à justiça. A justiça francesa deu sinal verde para que o ex-presidente Nicolas Sarkozy ser julgado por financiamento ilegal de campanha. O Tribunal de Apelações de Paris rejeitou um recurso da defesa do ex-presidente contra uma decisão de primeira instância que tornou Sarkozy réu no caso conhecido como Big Malion. Esse é o nome da empresa que teria emitido faturas falsas de gastos na campanha de 2012 que Sarkozy perdeu. Segundo os promotores, essas notas escondiam valores que ultrapassavam os limites legais impostos pela Justiça Eleitoral. A defesa do ex-presidente disse que vai recorrer ao mais alto tribunal de apelações da França. Agora, olha só essa história inacreditável que aconteceu na Bélgica. As câmeras de segurança mostram quando 6 ladrões entram numa tabacaria no meio da tarde para roubar o dinheiro do caixa. O dono convenceu a gangue a voltar na hora de fechar a loja, porque aí sim teria mais dinheiro. Não é que os criminosos toparam ir embora sem levar nada e voltar depois? Só que aí o dono disse que ainda tinha mais 1 hora de expediente e o bando adiou o roubo de novo. Quando voltaram pela terceira vez, claro, a polícia estava lá esperando por eles. 5 dos 6 ladrões foram presos, 1 conseguiu fugir. O dono disse que percebeu que os ladrões não eram muito espertos. E vocês se lembram da história que a gente mostrou ontem aqui no jornal do suspeito de roubo, que é a cara de um astro de Hollywood? A repercussão desse caso foi tão grande que o próprio ator entrou na brincadeira. David Schwimmer publicou numa rede social um vídeo em que aparece carregando um engradado de bebidas, fazendo a mesma pose capturada pela câmera de segurança do restaurante britânico, onde aconteceu de fato o roubo. Na legenda ele brinca: "Juro que não fui eu, como vocês podem ver, estou em Nova York." O ator ainda desejou boa sorte na investigação. A polícia britânica já tinha levado numa boa a semelhança entre o ladrão e o ator e garantido aos fãs que Schwimmer não estava no Reino Unido na época do crime. Muito boa essa história. Chico, Ana? Que prendam os dois, né? É isso aí. Obrigado, Cecília. E aqui no Rio de Janeiro, o cantor inglês Roger Waters homenageou ontem à noite a vereadora assassinada Marielle Franco, que foi morta a tiros faz 7 meses no Rio de Janeiro. A homenagem foi durante um show no Maracanã, diante de uma multidão. Durante o show, Roger Waters usou uma camiseta com os dizeres "Lute como Marielle Franco". O telão mostrou uma foto da vereadora assassinada e um resumo da biografia dela. Nessa hora, o cantor convidou a irmã, a filha e a viúva de Marielle para subirem ao palco. Enquanto elas saíam de cena, parte do público pediu justiça.
E daqui a pouco, os caçadores de vírus da USP que estão tentando explicar o que são as famosas viroses. E os números do consumo de água no Brasil, que está muito acima do ideal. Agora, 8h29, hora de Brasília. Isso aqui você já ouviu, né? Aliás, quem nunca ouviu um médico, depois de uma consulta, dizer que você pode estar com uma virose? Um trabalho de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, pode deixar mais claro o que é que isso significa, Rodrigo. O estudo pode ajudar a indicar tratamentos até mais eficazes. A afirmação vem, é virose. E aí a pergunta, que virose ou que vírus é esse? Não tem a resposta, né? É disso que a gente vai falar agora. É um trabalho importante e delicado. A estimativa é que existam 87 milhões de vírus e menos de 0,1% foi estudado até agora. Vamos ver na reportagem da Michele Barros. Na ala do hospital dedicada a tratar dos que têm infecções, discutir novos casos é rotina. É que a todo instante, quem está internado sabe bem que não é excesso zelar por qualquer cuidado que seja. Eu também, quando eu não espirro de frente à pessoa. Eu viro do lado, procuro tapar com a mão, sempre, e depois higienizar a mão. Cuidado necessário, já que são milhões de vírus circulando o mundo afora, estimam os pesquisadores. E o homem conhece pouco sobre eles. Existem milhões de vírus para serem descobertos. E muitas doenças a gente ainda não sabe qual é o agente que está causando isso. Desde 2016, pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da USP, a Universidade de São Paulo, comandam um estudo que vem mapeando diversos vírus encontrados em vários cantos do país. De 11 estados vieram amostras de sangue e fezes de pessoas com sintomas de viroses, como febre, diarreia, mas sem diagnóstico definido. Os pesquisadores analisaram até agora cerca de 2.000 amostras e fizeram o sequenciamento genético dos vírus que eles encontraram. E descobriram 4 vírus que nunca tinham sido vistos no Brasil. 2 são inéditos no mundo. Dos vírus descobertos aqui, um que estava na amostra coletada de uma criança do Tocantins já tinha sido notificado na China, mas não em humanos, no intestino de porcos. O outro vírus, novo para nós, digamos que tem um parente próximo, mas bem longe do continente americano. E um vírus muito parecido com esse foi encontrado no Paquistão há 5 anos atrás. É parecido lá, ele causava paralisia nas crianças. Então, para a gente, esse foi dos 4 que a gente achou o mais preocupante. Mas não quer dizer que os vírus descobertos aqui provoquem a doença que apareceu lá. Até porque, segundo a pesquisadora, nenhuma criança brasileira que estava com a diarreia teve qualquer sinal de paralisia. A nossa ideia nesse projeto é isso, é mais chamar a atenção da população. Olha, então a gente tem problemas de saneamento básico, que a quantidade de micro-organismos que você pode encontrar, e isso pode ser transmitido para outras pessoas. E isso vai acabar disseminando para a população. Saber quais vírus estão circulando dentro do país é o primeiro passo. É fundamental descobrir que doenças ele pode provocar, entender as formas de transmissão e, então, definir o melhor tratamento. E se isso tudo for feito antes que aconteça, por exemplo, uma epidemia, pode salvar muitas vidas. Muito importante entender também como que nós vamos prevenir a epidemia, por exemplo, na comunidade, nos pacientes que não estão internados, assim como também no hospital. Então, sempre que surge um novo vírus identificado no mundo, um grupo de especialistas, infectologistas, discutem e veem qual é a forma de transmissão e qual seria o possível tratamento para esses novos vírus. Esse estudo da USP começou no ano passado e até o momento foram publicados 3 trabalhos descrevendo novos vírus ou novas combinações virais. Chico e Ana Luísa. Obrigada, Rodrigo. E o brasileiro gasta mais água do que o recomendado pelas Nações Unidas. E o campeão de desperdício é o estado do Rio de Janeiro. Mas algumas iniciativas podem começar a mudar esse quadro. Água tratada, clorada, potável é um produto cada vez mais raro no Brasil. Ainda assim, o desperdício é alto. O mais novo levantamento oficial sobre o consumo de água no país confirma isso. Cada pessoa consome, em média, por dia, 154 litros de água, mais do que recomenda a Organização das Nações Unidas.
O Rio de Janeiro lidera com sobras o ranking brasileiro, com 248 litros de água por pessoa a cada dia, muito à frente de Amapá, Amazonas e São Paulo, que aparecem na sequência. A situação é inversa nos estados do Nordeste, que mais sofrem com a falta de chuva. Pernambuco e Alagoas registram níveis de consumo de água abaixo do mínimo recomendado pela ONU. Má gestão das empresas, tarifas baixas, cidades que nem cobram pelo serviço. Para o responsável pela pesquisa, os problemas vão além da falta de consciência dos consumidores. Uma coisa é a água que chega na ponta para a pessoa gastar. Outra coisa é a água que vai se gastando desde a fonte de origem de produção e que antes de chegar lá já se desgastou, que isso também é custo. Então você tem, como disse, um mar de irracionalidade. Se a irracionalidade é alta no estado do Rio, Niterói, na região metropolitana, se tornou um dos exemplos mais interessantes de consumo consciente. Todos os prédios construídos a partir de 2011 são obrigados por lei a ter hidrômetro individual, coleta de água de chuva e das águas com sabão, que vem das pias, chuveiros e máquinas de lavar, as chamadas águas cinzas. Olha, nesse cantinho da garagem, numa área pequenininha de não mais de 20 metros quadrados, foi instalada uma mini usina de tratamento de todas as águas com sabão e da água da chuva que cai sobre o telhado do prédio. Essas águas passam por esses filtros, onde são removidas todas as impurezas e o resultado final a gente vê nessa torneira aqui. É água de reuso. 15 mil litros de água de reuso por dia, que são utilizados no vaso sanitário, rega de jardim, lavagem de pisos e janelas. A empresa responsável pela instalação do sistema estima que a economia de água seja de 30% e que o custo dos equipamentos seja totalmente pago pelo condomínio em no máximo 1 ano e meio. São 15 mil litros de esgoto a menos lançado na rede e, por consequência, na Baía de Guanabara. Você deixa de poluir e você preserva a água potável, que é um bem, escasso e cada vez mais raro. Os moradores gostam de viver num condomínio assim. Diferença no bolso, né? Com certeza. Esse sistema super funciona aqui no prédio e a gente só não tem o que reclamar. Nem sabia que ajudava tanto assim a população, todo mundo, né? Então eu fico super satisfeita e feliz com isso. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito de suspender a emissão de placas de veículos no padrão do Mercosul gerou dúvida entre os donos de veículos. A suspensão atendeu a uma ordem da Justiça. Vamos falar com o repórter Diego Aidar, que tem informações sobre isso aí. Bom dia, Diego. Bom dia, Chico, Ana Luísa, bom dia para todo mundo. Olha, apesar da decisão, aqui nesse posto do Detran, na zona sul do Rio, o emplacamento com o modelo do Mercosul continua sendo feito. Olha, a placa chega aqui semi-pronta, assim dessa forma, passa por uma máquina e aí sim ganha números, cores e o brasão da cidade. Os portões aqui foram abertos às 7 horas da manhã, alguns motoristas já chegaram aqui nesse momento. O Eric vai mostrar para vocês, ó, chega para cá. Nesse momento, então, sendo feita a troca de uma placa. A gente lembra que o CONTRAN acatou ontem a decisão da Justiça Federal. A desembargadora afirmou que o Departamento Nacional de Trânsito não poderia tirar dos departamentos estaduais a competência para credenciar empresas para fazer essas novas placas. E, além disso, declarou que o novo emplacamento foi autorizado sem a criação de um sistema integrado. O DETRAN e o DENATRAN vão recorrer dessa decisão. E a gente lembra, Chico e Ana Luísa, que até dezembro todos os estados do país vão ter que adotar essa nova placa. A gente espera que com menos confusão para o motorista. Tomara, porque muita gente segue na dúvida. Obrigada, Diego, desculpa. A seguir, tem o segundo tempo do esporte com os gols da Copa Sul-Americana. Mas o destaque mesmo estava fora de campo. Você vai ver já já. Agora, 8h40, quase 41 horas de Brasília. Estamos de volta aqui com a Cris Dias de novo. A gente já falou de Copa Libertadores da América, né, Cris? E agora, hein? Agora vamos de Copa Sul-Americana, porque é o seguinte, sabem quem foi o destaque nos jogos dos brasileiros? O árbitro de vídeo. Vamos ver então? Olha só como atuou. Primeiro Bahia e Atlético Paranaense na Fonte Nova em Salvador. Depois desse bate-rebate aí, o Cleiton abriu o placar para o Bahia. Opa!
Opa, foi. Pezinho alto. Mas aí o juiz foi lá consultar o árbitro de vídeo e deu falta do Cleiton no Nicão. Gol anulado. Aí no início do segundo tempo, aí sim, o Ramires fez o gol do Bahia, mas adivinha? O árbitro de vídeo chamou a atenção porque o Ramires estava impedido e estava mesmo. Mais um gol anulado. Agora sim, viu? No desvio do Nicão para o Pablo, saiu o gol do Atlético Paranaense. Esse aí não teve nenhuma interferência. Gol do Pablo. Atlético 1-0, placar final. Olha, eu duvido vocês adivinharem quem apareceu na partida entre Fluminense e Nacional do Uruguai. Quem? Quem? O árbitro de vídeo, de novo. Mas dessa vez ele confirmou um gol, viu? Jogo no estádio Newton Santos, vamos ver como é que foi aí. O Gum aproveitou o levantamento na área e fez 1-0, mas o Bandeira marcou impedimentos. Depois da revisão, o árbitro de vídeo confirmou o gol. Flu, 1-0. Só que aí aos 42 do segundo tempo, o Zunino empatou o jogo depois do escanteio. Fluminense 1, Nacional também 1. Lembrando que os jogos de volta da Sul-Americana são na quarta-feira da semana que vem. E ontem teve também jogo pelo Campeonato Brasileiro, partida atrasada da 28ª rodada. Cruzeiro e Ceará em Belo Horizonte. Jogo no Mineirão. No rebote aí do chute do Leandro Carvalho, o Arthur abriu o placar para o Ceará. E depois da roubada de bola, o Richardson lançou o Arthur, que foi levando mais um pouquinho. Foi fundo. E aí tocou na saída do Fábio. E o Ceará saiu da zona de rebaixamento depois dessa vitória aí, 2-0, placar final. Muito bem, esses são os destaques de hoje. Amanhã tem mais. Tá certo, então. Bom, e a gente volta a falar do novo pacote suspeito de conter explosivo que a polícia de Nova York investiga neste momento. Vamos falar com o Felipe Coalho, que tem informações direto de Nova York. Felipe. Oi, Chico. Agora há pouco a polícia de Nova York retirou esse pacote suspeito. Ele estava aqui atrás, onde funciona um restaurante e uma produtora do ator e diretor Robert De Niro. A polícia recebeu o chamado por volta das 4 da manhã de um funcionário sobre um pacote suspeito, retirou e enviou até a sede do Esquadrão Antibombas de Nova York, que fica no bairro do Bronx, no norte aqui da cidade. A gente segue acompanhando aí, acompanhando a investigação da polícia e os possíveis desdobramentos. Bom dia para você e para Ana Luísa. Bom dia, Felipe. Aqui, Rodrigo Bocati. Chamei o vídeo. Rodrigo Bocati. É o VAR aqui para a Polícia Federal. Faz agora cedo 2 operações contra grupos que usaram documentos falsificados para fazer quase 150 saques fraudulentos do abono do PIS. No total foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em 3 cidades da região metropolitana de São Paulo. A gente falou aí de saque do PIS, né, um tempo atrás. É onde tem alguma coisa de dinheiro, vai que tem fraude. É uma brincadeira, viu? Polícia Federal em cima, boa quinta, boa pré-sexta. Até amanhã. Amanhã é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Bom dia para você. Gente, pela primeira vez na história moderna da Etiópia, uma mulher vai assumir a presidência. Sally Work Zewde é diplomata e trabalha nas Nações Unidas. Numa reforma ministerial, o primeiro-ministro, que de fato comanda o Poder Executivo, ainda nomeou 10 mulheres para chefiar pastas importantes. A Etiópia é o 3º país africano com mais igualdade de gênero no governo. É isso aí. Até amanhã. Até amanhã, que pessoal. Bom, que siga assim, né? É isso aí, Chico. Prazer estar aqui com vocês. Gente, uma ótima quinta-feira. A gente se vê de novo amanhã. Bom dia para você. Bom dia e parabéns para você que vê o Bom Dia Brasil em Itaparica, na Bahia. Está fazendo aniversário hoje. Terra do grande João Baldo Ribeiro, saudoso João Baldo. Viva o povo brasileiro! A gente volta amanhã.